Seja muito bem-vindo ao nosso podcast Conectados, e nessa noite nós estamos aqui com um mês da mulher, né? E nós estamos aqui com duas convidadas maravilhosas, mulheres de Deus, e através desse podcast o Senhor vai falar muito ao seu coração. Então sejam muito bem-vinda a Flávia e a Ju. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Se quiser dar um alô aí pro pessoal. Oi, pessoal, tudo bem? Boa noite a todos, né? Muito bom estar aqui para a gente ter um momento de troca de experiência, de ideia. Obrigada pelo convite. Né? E vai ser muito bênção, obrigada. Né, Ju? Amém, vai sim. É isso aí, pessoal. Então, fica ligadinho aí juntamente conosco, nosso podcast Conectados. Compartilha, clica aí e manda para um monte de mulheres, porque eu tenho certeza que essas mulheres vão ser edificadas, algo dentro delas vai ser transformada, porque nós vamos falar sobre muitos assuntos aqui que vai realmente edificar muito a sua vida. E bora lá, né? Sim, bora lá. Bora lá. Então, quem são essas mulheres? Quem são vocês? Primeiramente, quero começar aqui junto com uma Flávia. Flávia, é um prazer tê-la aqui no nosso podcast. Uma mulher que eu aprendi a amar, aprendi a admirar. Faz alguns meses que eu te conheci e desde então você me inspira muito pela sua garra, pela sua coragem, né, da mulher que você é. Então, quem é a Flávia? Fala aí um pouquinho para o nosso pessoal. Primeiramente, também gostaria de agradecer o convite e dizer que eu estou imensamente feliz de participar dessa mesa, né? Porque eu tenho aqui na minha frente duas mulheres que eu admiro demais, de verdade. Vocês são inspiração para minha vida e sem vocês eu acho que não teria chegado tão longe, né, Ju? E a pastora que nos conduz tão bem aí nessa caminhada cristã, né? Nos mostrando o caminho, soltando as amarras que às vezes a gente tem e é difícil, né, a gente soltar. Então eu agradeço muito por isso, pastora. A Flávia é uma jovem de 33 anos, né? Eu venho de uma família numerosa. Eu tenho 8 irmãs. Olha, né? São só 8 mulheres. Não é a casa das 7 mulheres, é das 9, né? 10 com a minha mãe, né? E, assim, desde que eu me entendi, me conheci, eu tento sempre procurar me conhecer mais para entender quem eu sou, né? E hoje eu posso dizer que eu cheguei aqui num estágio, lógico que eu tenho muito ainda para aprender sobre autoconhecimento, sobre quem eu sou como mulher, como pessoa, como esposa, futuramente agora já como mãe de um bebê. A hora, né? Chegando. E assim, nessa minha caminhada, eu posso dizer que a Flávia, ela é uma superação. Eu já tive muitos medos, já tive muitos traumas e, graças a Deus, juntamente com a minha família, tem muita coisa que a gente vai conversar aqui durante esse bate-papo que eu pude vencer, que eu pude aprender, que eu pude, sabe, continuar e fluir. Sabe? Porque eu acho que a mulher, ela está aqui para fluir, para ajudar com que esse mundo seja melhor. Porque nós somos a porta de entrada para o mundo, porque nós damos a luz, né? Uau. A gente cria o outro ser humano. Então, quem inspira o ser humano vem de nós, mulheres, assim, nessa criação, né? Eu tô pensando muito nisso agora, principalmente com o meu futuro bebê chegando aí. E é isso que eu consigo ver em mim, né? Superando limites, obstáculos, e eu acho que é isso. É isso aí. Meu Deus, que 9 irmãs. 9. 10 especialistas em mulheres. Então, com certeza, né, Ju? Flávia. É isso aí. E aí, Ju, conta um pouquinho para nós. Quem é a Ju? Quem é a Juliane? E a Juliane, né? A Ju, eu sou mãe, 3 filhos, né? O Lucas, a Sara, a Louise.
Estou às portas dos 46 anos agora, no mês que vem, né? Também sou esposa, filha, serva de Deus, né? Hoje eu estou aqui na cidade tem pouco tempo, né? Tem 2 anos apenas. Eu trabalhava com ginástica para o cérebro. Então, eu sou apaixonada em mente, em cérebro, em comportamento, né? Também sou pastora. A gente tem assim um caminhar de algum tempo, né, no ministério. Então, o amor maior é Deus na minha vida, sempre conduzindo meus filhos, o meu casamento. A gente trabalhou muito tempo com casais dentro da palavra do Senhor. Então, fizemos muito cursos de casais, demos muitas palestras, porque o princípio da vida, aquilo que a Ju pensa, é que família é a base. É a estrutura. Sim. Então, de tudo aquilo que for resumido da minha vida, é que o que eu mais me orgulho é sobre a família que Deus tem me dado, me feito constituir. Glória então, a Deus. É sobre assim, né? Uau. Sobre isso. Meu Deus. E nós estamos no mês da mulher, né? E é muito inspirador ouvir vocês duas dizendo quem vocês se tornaram. Né? A partir da mãe que gerou vocês, né? E foi um caminhar, e é um processo, né? Mas esse mês, um mês tão rosa, um mês tão empoderadas, né? Não feministas, mas empoderadas da nossa identidade, porque eu falo assim que a mulher conquistou um espaço dentro da sociedade. Sei que foi uma luta, né? Por muitos anos. A mulher, ela nunca teve voz, a mulher sempre nunca teve os ambientes onde ela poderia governar. Mas hoje, né, em 2024, nós estamos aqui no mês de março comemorando, sim, né, a nossa voz, né, que nós podemos estar em qualquer ambiente, né, sendo instrumento do céu em qualquer ambiente. E isso para nós hoje, quando nós olhamos para esse mês que nos deram, né, a gente pode, todos os meses somos nossos, mas em março eu acho que é onde a gente tem que trazer a nossa memória, né, quem nós somos. E é sobre isso um pouquinho que nós vamos conversar hoje aqui, resgatando a essência da mulher, sobre a nossa identidade. Porque quando nós sabemos quem nós somos, tudo flui, né? Porque a transformação tem que ser de dentro para fora. Sim. Né? Igual esse final de semana a gente estava conversando, não adianta nada, né? A gente está todas bonitas, maquiadas, todas de rosa, né? Aqui, né? E muitas das vezes a gente olha para dentro de nós e a gente está acabado. A gente não sabe quem que nós somos, a gente não tem opinião, porque muito tempo da nossa caminhada, a mulher, depois que ela casa, nós somos todas aqui casadas e nós temos filhos, a gente se perde, muitas se perdem. Por isso que dentro da psicologia, dentro dos 40 aninhos ali, começa a crise da idade, né? Porque é onde a mulher olha e fala assim, meu Deus, eu me perdi dentro da minha caminhada. Por quê? Porque a gente se doou tanto que muitas vezes a gente não se arruma mais, a gente não se olha, a nossa voz já não tem, né? Então a gente precisa resgatar. E hoje aqui quero compartilhar um pouquinho sobre essa ideia, né? Sobre a mulher. Talvez você que está nos escutando aí, você é mulher, e você fala assim, eu me perdi, ou eu nunca me olhei, né? E como é isso? Né? Você que já trabalhou muito tempo com a parte de neuro, parte de desenvolvimento, de temperamento, gente. Temperamentos. Conta-me um pouquinho para nós, Ju, como que é esse desenvolvimento? Quando a gente fala assim, igual hoje, né, tá sobre o assunto, sobre o autoconhecimento, uma vez me perguntaram assim, qual que é a importância do autoconhecimento? Né? Então, a gente começa lá no princípio. Por que eu preciso me conhecer? Porque nós somos criação do Senhor. Então, a gente já começa esse processo de saber qual a importância de se conhecer, porque quando eu passo a me conhecer, eu estou conhecendo aquilo que Deus criou. Então, às vezes, a gente vai ler a Bíblia, a gente vai conhecer as histórias bíblicas, a gente vai ler livros, a gente vai fazer uma faculdade, vai conhecer sobre uma área, vai começar a entender sobre aquilo que a gente trabalha, buscar conhecimento para que a gente se torne melhor dentro de cada área. Dentro de ministério, dentro de uma profissão, mas nos conhecer, esse autoconhecimento é dar importância real para aquilo que Deus criou.
Então, eu sou a primeira a ser a criação de Deus. Então, eu fui sonhada, eu fui projetada, cada um de nós somos sonhados e projetados pelo Senhor. Então, a gente precisa saber quem nós somos. Por que nós estamos aqui? Aí a gente vai entender qual é o propósito de Deus para a minha vida. É a menininha dos olhos de Deus. A menina dos olhos de Deus. Eu Né? sou, assim, nós somos muito, muito especiais para o Senhor. Porque nós somos frutos do sonho de Deus. Então, quando a gente passa a nos conhecer, a gente faz da nossa vida mais leve. A gente entende qual é a nossa dificuldade, a gente entende qual é a nossa facilidade na vida, né? A gente entende quais são as nossas inclinações, aquilo que me deixa confortável e aquilo que eu preciso melhorar. Nós somos, né? A gente vai evoluindo. Então, com o tempo, nós vamos evoluindo. A gente vai não nos perder no caminho, no processo. Né? Então, a gente vai entender esse processo. Essa é uma das principais importantes do autoconhecimento. Porque também tem outra coisa, né? O que a Bíblia diz é amar o seu Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Mas como é que eu amo o próximo se eu não sei nem quem sou eu? É por isso, né, a gente está conversando, é por isso que muitas vezes as pessoas têm dificuldade de amar o próximo, porque não se ama, não se cuida, né? Então sempre vai olhar para o outro como alguém insignificante e faz aquela projeção, né? Então muitas vezes quando o outro dá aquilo que ele tem. Exatamente. Né? E a gente o tempo todo está recebendo lixos, né, Flávia? Sim. De outras pessoas. O sentimento, comportamento, comparações. Sim. E a mulher tem muito disso. Eu sempre falo, mulheres que estão nos ouvindo aí, não se comparem. Exato. Né? Nós, como mulheres, nós precisamos ajudar uma a outra, erguer uma a outra. Exato. E não colocar mais terra em cima. Até né? porque nós somos diferentes, né? Somos únicas, temos demais. temperamentos diferentes, personalidades diferentes, ambientes diferentes e criações diferentes. A única coisa que nós somos exatamente iguais é a amada do Pai. Né? É importante para o reino. Então, essa importância, ela não é porque eu faço algo a mais ou algo, talvez aquilo que a gente olhe de maior. Não existe, né? Aquilo que é maior, existe aquilo que é feito, né? Existe aquilo que é transbordado. E cada um na sua essência. Então, a única coisa que a gente vai entender e saber que nós somos iguais é que nós, mulheres, né, nós pessoas, somos amadas de Deus igualmente por Ele. Uau. Independente do meu temperamento, do meu jeito, nós somos amadas e preciosas da mesma forma. E conta um pouquinho para nós como são esses temperamentos, como a gente pode nos encontrar. Né, saber qual é a nossa personalidade e assim começar a trabalhar a partir disso, não só conosco, mas com os ambientes onde a gente trabalha ou a gente convive, se relaciona. Conta um pouquinho para nós aí, para essas mulheradas que estão nos ouvindo aí. Temperamento, para a gente entender, ele é a nossa natureza. Então, o temperamento a gente nasce com ele. A personalidade a gente se cria no ambiente. Né? Mas o temperamento é nascido. Deus ele já nos formou com aquele temperamento. Então, a gente vem com esse temperamento. Ele é único e imutável. Então, ele é a essência de Deus. É aquilo que Deus colocou em nós quando Ele nos formou. E existe 4 temperamentos, que é o sanguíneo, o colérico, o fleumático e o melancólico. Então, todos eles têm aquilo que é importante, aquilo que é bom, aquela tendência natural, é o percurso natural da vida, aquilo que eu me sinto mais confortável. E tem as inclinações que a gente tem que é os ambientes que também, nós né? não vamos mudar. Às vezes a gente tenta justamente isso. A gente tenta mudar o outro ou a gente se cobra. Aí vem essa comparação. Quando eu não sei quem sou eu começo a me cobrar de algo que não é a minha natureza. E que a gente tenta contra. se encaixar. E eu não vou conseguir. E aonde a gente se frustra. E se frustra. Não é? Se Porque frustra. quando a gente quer mudar a nossa personalidade, aquilo que Deus nos criou para ser, que é a nossa identidade. Eu vejo isso como a nossa marca. Né? Eu te criei exatamente assim. É você que tem que saber se inclinar, né, para o bem. E a sua importância é assim. É verdade.
Eu gosto muito dessa parte de auto se conhecer, né? Autoconhecimento, como a gente fala. E eu acho que é super importante. Como eu disse no começo, uma história que eu me considero uma superação é por conta disso. Eu tinha essa coisa de me comparar, hoje é muito difícil a gente não se comparar a padrões, ao que a gente vê na internet, que a gente está acostumado a ver em Instagram. É muito difícil a gente não acabar preso nessa comparação com o outro, né? Com a vida do outro. Então, eu fui ao longo da minha caminhada, da minha vida, tentando olhar para dentro de mim e tentar entender, principalmente sentimentalmente, né? Porque mulher, ela é muita emoção. E assim, são um punhado de emoções, né? São várias. E eu ficava, para tentar me autoconhecer, a hora que eu estava sentindo ou raiva, ou angústia, ou medo, ou felicidade, eu tentava entender a razão, ir a fundo, assim, e esse sentimento aqui que eu tô agora? Como que ele veio parar aqui, né? Que jeito que eu vou desenvolver esse sentimento daqui para frente? Que maneira que eu tenho que me comportar? E isso me ajudou muito a me autoconhecer, fazer essa análise, né? A pastora sempre diz, como psicóloga, deve entender melhor do que eu. Ela fala, faça uma autoanálise. E eu faço isso através dos meus sentimentos. Às vezes tem um momento que eu estou sentindo raiva por alguma situação, por alguma coisa, eu paro e falo, não, peraí, por que eu estou sentindo? Por que isso me afeta? Tentar entender por que aquilo está te afetando naquele momento. E aonde vai te levar, né, com aquele sentimento. Isso, porque tem sentimento, tem coisa que está somente na sua cabeça. Tem coisa que está somente na sua cabeça. 90%. E não está no outro. E aí você fica conjecturando. Você começa a se sentir mal, você começa a se pesar, sabe? Como mulher, a gente já tem tantas coisas para desenvolver. A gente quer ir bem na carreira, a gente quer cuidar bem dos nossos filhos, cuidar bem do nosso esposo, a gente quer crescer espiritualmente. E o que acontece? Às vezes a gente não para analisar aquilo que está interno, aquilo que está dentro de nós, para tentar se autoconhecer e melhorar. E quando eu conheci a Ju e ela começou a falar de temperamentos, né? E aí ela falou assim, eu acredito que você seja assim, né? Fazendo análise, que ela é muito boa. E aí eu falei assim, poxa, deixa eu ver o que é isso. Deixa eu tentar conhecer mais sobre isso, né? E tentar ver dentro de mim o que eu posso mudar, o que eu posso alterar, como eu posso me conhecer melhor e ir para um caminho melhor. Porque, como cristãs, a gente não é bom. A gente não é bom. A palavra diz, só há um que é bom e esse é Deus. Mas a gente está buscando o quê? Aquele caminho. A gente está buscando aquela verdade. A gente está buscando aquele padrão. Imitar a Cristo. Então, a gente está buscando essa bondade, né? E é assim, se conhecendo, se autoanalisando, a gente vai poder mudar coisas que em nós não faz mais sentido. Ou que afeta as outras pessoas. Porque a gente acaba afetando a nossa família, o nosso parceiro. Eu já fui uma pessoa que eu era irredutível, sabe? Não é não, eu não vou fazer o que você quer. Olha aí, mulher, você acha que só você que é difícil? Não, gente, bem-vinda ao grupo. Ela entendeu, né? E assim, bem-vinda ao grupo das mulheres. E graças a Deus, assim, foi... Gente, eu falo, não tem outra coisa. Foi eu me aprofundar a conhecer o Evangelho, a conhecer Jesus, que eu fui mudar o meu comportamento. Porque tem gente que fala assim, aquela frase, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Experimenta. Tem um pagodinho, né? Experimenta conhecer Jesus. Você não vai morrer assim nunca. É por isso que a Bíblia sempre vai nos levar em Gálatas 5, né? Os frutos do Espírito. Sim. Quanto mais a gente buscar, porque a nossa carne nunca melhora. Aquilo que você alimenta é o que te domina. Exato. E isso é muito forte. Então, você que está nos assistindo aí, essa é a base, né? Aquilo que você alimenta é o que te domina. Então, se a gente se alimenta da palavra,
a gente vai ter o fruto do Espírito, o domínio próprio, né? Onde a gente sabe, né? O fruto do amor, onde a gente sabe que muitas vezes dentro do nosso ambiente, o que as pessoas estão jogando em cima de nós é onde a gente tem que autoanalisar. Mas espera aí. Qual é a personalidade dessa pessoa? Ela não está fazendo por mal. E eu sei que essa troca de empatia é muito difícil hoje. Mas a gente precisa fazer isso. Porque sempre a gente vai dar espaço para outra pessoa tirar quem que nós somos. Exato. E esse é o perigo, né? Onde aquilo que você é, uma portinha aberta que você abre, pode detonar a sua identidade, a sua autoestima. Por isso, quanto mais você se autoanalisa e mais você se conhece, sabe quem você é, mais você coloca o quê? Barreiras para se proteger. Sim. Da sua identidade. Então, a gente precisa saber quem nós estamos lidando. Então, tem aquele, né, como você disse, né, um mais choroso, mais melancólico, que você não vai falar nada, que tá chorando, daí você se sente mal porque você fere outra pessoa. Mas quando você conhece a personalidade de quem você está tratando, de quem você está lidando, você para de se culpar. Isso. É bem assim, quando a gente trabalha assim, né? Quando a gente vai conhecendo os temperamentos, tanto para nos conhecer, quanto para conhecer aquele que está próximo a nós. Então, falando um pouquinho de cada um, né? A gente pega, assim, um colérico. Então, o que seria o colérico? Assim, não se manifesta, gente. Calma. Vamos ver se vocês se identificam, então, descobrir quem você é. Vamos fazer um teste aqui. É verdade. O que acontece? Há uma simbologia em cada temperamento. Assim como a gente lê a Bíblia, a gente vê os símbolos. Então, é o grão de mostarda, é a videira, então é o joio e o trigo. Na Bíblia, ele tem essa simbologia e cada temperamento tem uma simbologia da natureza. Sim. Então, a gente olha assim, vamos rapidinho falar de cada um. Isso aí. Um colérico. Então, o que representa, né, o elemento que representa um colérico é o fogo. Então, a gente já consegue imaginar como que é um colérico. Ele é uma pessoa colérica, é um líder nato. Ele é seco e quente. Então, ele tem aquele muito temperamento, quente. Ele é seco e quente. Então, você vai se deparar com um colérico, ele é o líder. Ele é aquele que você vai marcar um jantar, nós vamos então naquele lugar. Ele já escolheu qual é o cardápio, ele já ligou lá no restaurante, ele já marcou o lugar de cada um, você senta aqui, você aqui. Antes de tudo acontecer, ele já fez. Ele tem aquela pressa, aquela ânsia em fazer. De viver, né? De viver. E ele é líder. É que eu sou isso, então eu sei que você tá falando. Você sabe assim, então você vai pegar nele e às vezes você vai ouvir ele ser muito ríspido com você. Mas não é porque ele é mau. Aí a gente começa a entender. Ele vai dar um grito às vezes. Vai virar, pelo amor de Deus, acorda. Não suporta gente que demora. Então ele tem aquela pressa de vida. Aí você começa a trabalhar com pessoas que têm outra personalidade. Você não consegue trabalhar com pessoas lerdas. Ou mais lenta. Aí você vai ter que entender que às vezes aquela lentidão, aquela calma ela é necessária. Porque aquela calma, né? Depois nós vamos falar um pouco do fleumático, mas assim, alguém precisa dar uma segurada no colérico. Exatamente. Ele precisa ter um equilíbrio. A vida ela é toda feita de equilíbrio. Na Bíblia é Pedro, né? Um bom exemplo. Pedro é sanguíneo, né? Sanguíneo. Ele é impulsivo. Ele tem umas características. Ele é impulsivo. A gente pega Paulo. Paulo, ele era mais firme. Que a gente, biblicamente falando, Paulo era mais... Chegava chutando tudo. Então eu falava assim, Pedro ele é impulsivo, estourado, né? Depois a gente vai falando um pouquinho de cada. Então o colérico ele tá ali, naquela pegada. Então às vezes o colérico ele vai dar um grito, ele vai direto ao ponto. Aí a gente vai vendo. Se não fosse o colérico, como é que a gente ia lidar com as coisas do mundo? Como é que um projeto vai acontecer sem aquela liderança firme dele? Sem o não, gente, acorda, vamos. Tá na hora de se movimentar. Se movimentar, né? Porém, a gente tem que ter um cuidado. Aí, colérico, você que está se identificando e se tornando colérica, entenda. Às vezes você precisa tomar cuidado no falar. Porque a ira
ela é muito presente no colérico. Então, tudo a gente fala quando a gente não tem a presença do Senhor na nossa vida, a gente não tem os nossos temperamentos transformados. Né? Então, a gente tem só pegar o fruto que ele tem de bom. Que ele tem de bom. Então, você tem que morrer. Você tem que morrer, porque ali tá. Então, às vezes, você vai... Um colérico não bem trabalhado, ele vai se irar fácil, ele vai machucar as pessoas fácil, porque ele não soube lidar com aquilo que é essencial na vida dele. Sim. Né? Então, com essa força. Então, colérico nasceu líder. E a liderança, ela tá nele. Então, é muito importante você ter um colérico do seu lado. Eu tô aqui me segurando, todos têm um colérico. Fala, Deus. Ainda bem que eu tenho o fruto do Espírito. Mas tem momento que a gente dá uma deslizada. Tem que dar uma deslizada. Né? Então, aí. Talvez essa impaciência... O colérico tem que trabalhar. Que ele não tem paciência. Ser paciente, de esperar. a Bíblia diz. Exatamente. Ele não tem, ele é pra ontem. Pra ontem. Vamos lá, galera, vamos lá. Vai transformar o temperamento, né? Não só o descubra pra se conhecer ali e ver o que você pode melhorar e o que você consegue deixar. E o colérico nas emoções, você vai perguntar assim, mas como é que eu sei? Você é uma pessoa que esquece fácil das coisas? Ou você é uma pessoa que guarda? Então, o colérico, ele é seco e quente. Então, ele é aquele que ele é rígido. Ele não esquece fácil. Com ele mesmo, para falar a verdade. Né? Então, eu falo assim, às vezes a pessoa te machucou, que a gente vê aqueles que absorvem mais, né? As coisas, que ficam mais, que traz, às vezes, a frustração mais a sério. Então, você tem que tomar cuidado. O melancólico e o colérico, ele tem essa tendência natural deles de absorver, daquilo ficar ali, né, guardado no coração. E remói mais de também, remoendo, né? mais tempo. Eles são temperamentos que não esquecem das coisas fáceis. Então, aí a gente tem que trabalhar, aí ele tem que conhecer os outros temperamentos, entender que às vezes a pessoa não fez isso por mal. Né? E que a fala dela às vezes é momentânea, às vezes a pessoa vem e fala um monte de coisa para nós, e aí a gente fica muito chateado, muito magoado, e aquilo vai crescendo, e daqui a pouco o nosso emocional tá abalado. Vira um monstro. Vira um monstro. Então, as situações, elas têm que tomar cuidado, a gente tem que tomar cuidado para que a gente não traga aquilo para nossa alma. Né? Então, como ele tem mais essa absorção, isso de ficar perto dele, assim, mais no interior, de não esquecer fácil, tem uma memória mais fotográfica. Mas assim, né? Eu lembro. Tem uma memória fotográfica. Então, aí para as coisas ruins, ele vem também nesse aspecto, né? Então, você que se identificou com essa personalidade... agarra essa sua força. A parte de seja líder, mas cuidado com o tom de voz, para não magoar o outro, né? Você falando, porque eu tenho essa personalidade, né? Então, há muito tempo, quando eu comecei dentro do ministério, eu não conseguia lidar com essas duas águas. E aonde foi muito difícil para mim. Né? Ainda mais por muitos traumas que eu passei, né? Um dia eu vou gravar um dia só do meu testemunho, mas ele é ensinável. Você consegue ter o equilíbrio, né? Enquanto você trabalha com você mesmo, enquanto você faz uma autoanálise, sempre se colocando no lugar do outro, aí sempre Jesus tem que vir como base da sua vida, como fruto do Espírito, e aí você consegue só pegar algo que ele traz da sua personalidade, de algo bom, e aquilo que é ruim você coloca dentro de um caixão e bota a terra em cima, entendeu? Então, mulheres, você consegue. Se eu conseguir, mas é todos os dias. É todos os dias. Vivendo um dia de cada vez. É aquela passagem que a gente fala em todos os aspectos. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. É isso aí. Então, a gente trabalha também assim, a gente trabalhava muito lá com... Quando a gente trabalhava com exercício de raciocínio, os alunos vinham... Eu não consigo resolver esse problema. Eu falei, tá bom, o problema está aqui. Qual é a solução? Então, quando a gente vai trabalhar o nosso conhecimento e a gente se tornar pessoas melhores, o problema está aí. Mas eu não olho para o problema, eu olho para a solução. Então, tudo tem uma solução. Então, né? Nós somos todos ensináveis, isso qualquer temperamento. Porque cada comportamento, né, Flávia, ele vai desenvolver aquilo que a gente está trazendo no ambiente. Né? Então, os ambientes, eles são moldados a partir do nosso comportamento. Isso. Então, nós temos o poder de
trazer para o ambiente aquilo que é bom e aquilo que não é. E assim a gente vai mudando e vai trazendo sempre algo bom. Né? E a gente precisa, nós mulheres, se você mulher que está nos assistindo saber a força que você tem dentro de você, se eu fosse você, eu levantava dessa cama, né? Tomava se coloque de pé, se coloque de pé, se olha para dentro para que algo fora seja transformado. Isso. Porque muitas mulheres querem transformar por fora, né? Primeiro, mas o caminho não é. Primeiro o caminho é por dentro. E a partir disso, a por fora vai ser transformado no automático. Vai ser leve. Sim. Vai ser leve. E se você não busca essa transformação, né, você acaba ferindo pessoas, né? Eu posso me usar como exemplo para não... que eu era, como disse, né? Às vezes eu era muito irredutível. Isso principalmente dentro do meu relacionamento conjugal. E... eu era, assim, eu queria mandar, eu queria que fosse feita a minha vontade, o meu reino, a minha vontade, né? A gente já viu o temperamento dela. Eu acabava suprimindo o masculino, que era o meu esposo, né? Eu queria que ele se colocasse à frente das coisas, que ele tomasse as decisões. Tanto é que quando a gente saía, o que nós vamos comer? Era tudo para mim, era eu que decidia. Né? E aí, só que eu falava pra ele, decide você. Só que quando ele decidia, eu falava, não, eu não quero. Aí eu decidia por outra coisa. Não, eu quero aquilo ali. Ele falou, mas você pediu pra eu decidir, e eu suprimia ele. E isso só estava fazendo mal, não estava acrescentando. Então eu percebi que, me conhecendo mais, que era algo que eu precisava mudar. Que eu precisava olhar para dentro de mim e falar, ei, não é assim, que nem você falou, guarda muito, às vezes tem muito rancor, às vezes fica remoendo uma situação boba, uma situação pequena que acontece. Quando vai fala palavras duras, por mais que às vezes tem muita gente que fala, eu sou muito verdadeiro. Não há nenhum problema em você ser verdadeiro, que você seja. Educação. Porém, existem coisas que são ou somente suas verdades, ou coisas que você, para compartilhar com o outro, você precisa saber se o outro está naquele momento, está aberto para receber aquilo. Por mais que você queira dizer uma verdade sobre o temperamento, sobre a personalidade de alguém, você primeiro precisa saber se vai chegar, se a pessoa vai entender a sua mensagem, né? Porque a mensagem do evangelho é praticamente a mesma coisa. A gente tem que entender se a pessoa está naquele momento e Deus vai preparar, né, o momento certo. Senão a gente acaba ferindo, né? Acaba ferindo pessoas, magoando pessoas, acaba deixando os ambientes, às vezes, insuportáveis de convivência. E o ser humano, ele começa a ficar tão distante um do outro, principalmente nós mulheres, que deveríamos nos unir, lutar juntas. A gente já conseguiu tanta coisa, já ter voz para tanta coisa. Então, a gente tem que caminhar juntas. Nós não podemos retroceder. Eu vejo nesse tempo, nesse mês de março, que nós estamos falando sobre o Dia da Mulher, nós não podemos retroceder. Então, essa mensagem de feminista, né? A gente precisa tomar o lugar do homem. Não precisa. Não. O empoderamento é pelo contrário. O empoderamento é você honrar a parte masculina. Isso. Né? Eles são o cabeça. A gente precisa deles. Entende? Então, o empoderamento é o quê? É a gente se olhar e me dizer, né? Eu preciso da outra pessoa. Né? Então, eu preciso me olhar. Não é porque eu vou honrar a outra pessoa que eu estou me diminuindo. Pelo contrário. Enquanto você honra o outro, né? Aí fala muito sobre quem você é. É o verdadeiro empoderamento. Sim. De entender qual é o meu papel, qual é o papel que eu tenho, que eu preciso exercer neste momento e qual que é o papel do outro. Né? Então, entender e a honra, ela nos faz grande. Sim. Então, eu falei assim, porque muitas vezes a gente olha assim, aquele orgulho, aquela situação de que eu sou, eu posso, eu quero, eu vou. Não é pro lado de que eu sou autossuficiente.
não é sobre ser autossuficiente. É uma carência, para falar a verdade. É uma carência. Uma carência então, da a criação, autoaprovação. ela foi feita para que a gente tenha comunhão, para que a gente tenha pessoas do lado. Sim. A gente vai pegar uma análise do nosso corpo, nenhum órgão nosso funciona se não tiver a ajuda do outro. Então, para cada parte do nosso corpo, existe um outro órgão trabalhando em prol dele. Sim. Então e a gente se confunde, né, nesse sentido de pensar que sozinhos é onde a gente vai mais longe, é onde a gente consegue. Eu posso dizer que a partir do momento que eu comecei a mudar algumas coisas em mim, me autoconhecer e entender, aquilo foi libertador. Naquilo ali eu me reconheci como mulher. Eu posso dizer que hoje, dentro do meu lar, cuidando do meu lar, coisas que antes eu falava, não, a mulher tem que sair, a mulher tem que desbravar o mundo. Não é que a gente não possa, a gente deve sim desbravar o mundo. Mas não sozinha, né? Não sozinha. Essa é a pegada, e né? foi aonde que hoje eu posso dizer que eu me sinto muito mais mulher do que... Eu já conheço quem eu sou como mulher e qual é o meu papel, uma grande né? empresária. Isso, né? também. É empresária, né? Lutei com seu esposo, Moisés. Sim, a gente lutou muito e lutamos juntos, né? Não é algo que você faz sozinho, sozinha também, né? Você precisa ter alguém, ter o seu apoio. E hoje nós somos um apoio do outro. E eu posso dizer que carreira, ela é maravilhosa, ela é super importante. A mulher deve buscar, sim. Só que ela deve trazer para junto disso também os valores que ela tem, né? Colocar em pauta os valores dela, colocar em pauta a feminilidade dela. A gente pode ser feminina em qualquer lugar. Exato. Bem assim. É isso aí, pessoal. Você que está aí nos assistindo, e fala assim, mas cadê as outras personalidades? A gente está chegando ao final, já estão quase 45 minutos de podcast. Né? Vai, Ju, e assim, fica top. Muito rápido, a gente vai falar um pouquinho sobre as outras personalidades, Ju, e estamos caminhando para o final. Você não sai daí, hein? Que ainda tem muita coisa ainda para gente compartilhar aí. Passada rápido, né? Então, a gente falou do temperamento colérico, né, de como que ele é. E aí a gente pode trazer agora o sanguíneo. Quem é o sanguíneo? Como que você identifica um sanguíneo? Então, o elemento que representa o sanguíneo, ele é o ar, né? E o sanguíneo, ele é úmido. Ele traz essa umidade, né? Ele tem assim, e ele é quente. Então, ele vem no temperamento quente e úmido. Então, a gente já imagina o vento, né? Como é que é o vento? Ele vem e ele vai chegando, junto, né? O vento com quente? Ele é quente e ele é úmido. Ele não absorve, Sim. né? Ele esquece fácil. Porém, ele é impetuoso. Ele é, assim, o sanguíneo, ele representa a alegria. Aonde você vê alguém feliz, para o sanguíneo tá tudo bem, tá tudo certo, ele tá sempre... Ele tem, assim, né, uma motivação de vida. Né? Então, você vai pegar uma pessoa sanguínea, ela é extremamente otimista. Então, para ela... Tá com dor, mas tá sorrindo. Tá sorrindo. Ela vai sempre fazer... É o destaque. Então, aquela tempestade, ele tá sorrindo. Ele é o destaque. Ele é o destaque de onde ele chega. Porque ele vai ser o piadista do local, ele vai botar todo mundo para rir, ele vai ser aquele alto astral em todo o tempo. Ele chega assim, chegando. Então, ele é aquele termômetro que deixa qualquer... Sem sanguíneo não tem festa, gente. É verdade. Não existe uma festa sem sanguíneo. Ele é a alegria do ambiente. Só que, por outro lado, ele não pensa. Ele primeiro age. Então, o sanguíneo é aquele que ele vai, ele faz. As mulheres tá tudo dando risada aí, né? Ele vai e ele faz. Aí depois ele pensa. Sim. Então, ele é muito emoção. Ele vai. Por isso que a gente estava falando de Pedro, que ele é sanguíneo. Ele chega lá e ele corta a orelha do outro. Mas Deus devolve a orelha. Volta, filho. Pensa, não é precisava disso. Porque ele não pensa. Não. Ele primeiro fala, depois ele vai pensar. Sim. Então, essa é a inclinação que o sanguíneo tem que trabalhar. Peraí, que ele vai falar muito. Sim.
E ele vai falar sem pensar. E às vezes vai dar bom e às vezes não vai dar bom. E vai dar ruim. E vai dar ruim. Então verdade. ele vai chegar aqui no momento e ele é aquele que ele vai de 8 a 80 em 2 segundos. Ele ri e chora ao mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo que ele tá lá rindo, acontece uma coisa, ele chora e ele volta a sorrir. E aí ele vai falar, às vezes, uma palavra que não é tão legal pra você, depois ele volta atrás. Então ele vai agir nessas emoções. É igual o vento, ele vai soprando. Aí ele muitas vai vezes, quando indo. você está dentro do ambiente com essa personalidade, aí é a interpretação, né? É. Que ele está oscilando muito. Muito. Então Isso. sempre vai haver uma interpretação que ele está oscilando. É. Mas é por causa que ele tem essa personalidade. Ele tem Impulsiva, esse né? temperamento. E aí você vai trabalhar com ele. Ele é aquele que do teu lado, vambora. Sabe? E ele é um parceiro é o primeiro, muito ele é fiel, um parceiro fiel. Então ele é necessário, porque, né, a alegria do Senhor é a nossa força. Sim. Então quando a gente pega os sanguíneos aí, a gente fala, é a nossa força. Verdade. A gente É, vê ele assim, carrega o mundo uma precisa, força, né? Ele carrega. Ele, carrega mulher, essa né? leveza, Sim, né? a mulher. Ele é o vento, então ele carrega Sim. essa leveza. É gostoso estar perto de um sanguíneo, né? Então Sim. a vida vai estar muito boa perto de um sanguíneo que vai chegar. É forte, né? É forte, ele tá ali. E como a gente tem um tempo rápido, nós vamos pro melancólico. O melancólico, às vezes, a gente pensa aquela pessoa triste, tristeza. Não, o melancólico, o elemento que representa o melancólico, ele é a terra. Sim. Então, ele é frio e rígido. Só que o melancólico, a necessidade é que a gente não pode edificar uma casa se não for na rocha. Então, a importância do melancólico é aquele elemento que ele é o nosso alicerce. Então, o melancólico, ele é extremamente organizado. É aquele que ele vai estar lá, quando você vem com aquele projeto, ele está com tudo organizadinho, as coisas deles é metodicamente, é milimetricamente organizado. Mas tem que saber falar com ele. Tem que saber falar com ele. Exato. magoa Sentimentalista. E tem que saber falar com ele, e a gente fala sobre o autoconhecimento e entender que a gente Sim. precisa desse equilíbrio. Equilíbrio, né? A gente né? precisa neutralizar aquilo que não é bom em nós, porque todo mundo tem o Sim, bom e tem o ruim. Então, o melancólico, ele vem com essa firmeza, ele é extremamente amigo, ele é extremamente confiável. Se você tem um melancólico perto de você, você sabe que você vai ter alguém fiel do seu lado. Aquele que você pode pedir segredo que ele vai guardar. Aquele que você pode chorar nos braços que ele vai te consolar. Aquele que vai saber falar. Aquele que vai estar do seu lado ali para qualquer coisa. Por outro lado, ele tem essa tendência a olhar o negativo, né? Sim. Então, talvez a gente olhe assim para o melancólico. Não se esqueça, eu quero trazer na memória o que me dá esperança. Porque ele tem essa tendência. Você não vai cair numa depressão. Você não vai cair numa depressão. Porque há uma Sim, tendência sim. maior Sim. à depressão. A depressão. Porque ele absorve e ele não esquece. Sim. Então, se você fizer algo para um melancólico, ele vai saber exatamente o dia, a hora, o momento e as palavras ainda que passaram Eita. 30 anos. E vai ficar remoendo. E vai aquilo ficar dentro. ali. Ele vai saber exatamente tudo aquilo que foi feito. Então, ele vai entender porque ele tem ele absorve aquilo. E ele vai é ter que trabalhar marcado. muito, né? Trabalhar muito a Trabalhar parte muito. de perdão, de liberação Isso. de pensamento, de É sentimento. isso que Jesus faz na nossa vida, né? Ele Exatamente. transforma o nosso temperamento. O melancólico, ele é a terra. E a terra, Sim. ela marca. Se você pisa na terra, ela fica marcada. Então, ele é algo que... Ele é rígido e ele fica marcado com aquilo ali. Porém, vamos entender. A gente fala do ruim, porém, se você é melancólico, entenda a sua grandeza. Então, se você está aí se identificando, você é o alicerce. Sim. Então, se não tiver o melancólico, a casa pode cair. Exatamente. Porque ele é ali, certo naquilo, organizado naquilo que ele faz. Ele tem uma razão. Focado. Exatamente. Uma rocha. Uma rocha, exatamente. Aí, Por último, o fleumático, né? Então, a gente vai lá. Quem é o fleumático? O fleumático, o elemento dele é a água. Então, a água, ela não muda. A água, ela é úmida e fria. E ela é adaptável. Se eu pegar a água que está aqui, ó, nessa caneca, e ela tem o formato da caneca. Se eu colocar ela numa jarra, ela tem o formato da jarra. Se eu colocar ela em qualquer lugar. Então, o fleumático, aonde você Flexível. colocar, flexível totalmente. Calmo,
manso. Então, essa é uma tendência. O mundo Sim, tá acabando, a guerra tá acontecendo e ele tá lá contemplando. Até parece que ele é muito contemplativo, mas ele é observador e ele é muito razão. Então, o fleumático, ele não vai tomar, assim, naturalmente, ele não toma partido. Não, deixa comigo. Mas se você empurrar, a água, ela não se move sozinha. Ela precisa, daí você vê, ela precisa do vento para mover ela precisa que eu balance para mover ela precisa do solo para mover ela. Então, que vem as ondas, força. Então, o ambiente vai fazer com que o fleumático tome a posição que ele precisa tomar. Porque ele é flexível, ele é adaptável. Então, ele vai se adaptar fácil. Mas, se você deixar, ele vai ficar ali, daquele jeito. Porque a tendência dele é adorar, não fazer nada. É contemplar, contemplativo. Totalmente fluir, racional. Né? Ele não é muito de agir com as emoções. Ele pensa muito antes de falar alguma coisa. As emoções nunca vão florescer. Nunca vão florescer. Esquece fácil das coisas. Então, você fala alguma coisa pro fulano, mas para ele tá tudo bem. Essa tendência de escolher alguma coisa, o que você quer, tanto faz. E tanto faz. E para ele tanto faz. Mesmo. Dificilmente, igual eu falei assim, aceita. Você quer um suco de... Vamos escolher um suco de laranja ou de abacaxi, ele vai falar tanto faz. É porque tanto faz. Às vezes ele pode até ter uma inclinaçãozinha, mas tá tudo certo. Tá sempre tudo certo. Para mim, eu acho que esse é o mais fácil de lidar. Ele é ele é dentro das personalidades. Eu tenho um em casa, então. Tem um em casa. O recomendo, viu, gente? Ele é o temperamento mais fácil de lidar. Ele é completamente assim, ele gosta de ajudar as pessoas, ele gosta de servir. O colérico, ele serve por excelência, ele tem um coração, ele é generoso. A generosidade faz parte do colérico. E o fleumático, ele é extremamente confiável, ele é muito diplomata. Ele evita conflitos. Ele foge, né? Eu acho que ele até odeia de conflitos. Ele é bem aquele assim, eu prefiro paz do que razão. Fica com a razão, vai ficar com a minha paz. Eu só quero paz, eu não preciso de razão. Só que isso é algo que o fleumático ele precisa. Então, você que é fleumático, fala assim, nossa, seria aparentemente o temperamento mais de boa, né? Ele é super tranquilo, ele dá pela essa adaptabilidade dele. Porém, tem hora que a gente precisa nos impor, a gente precisa nos posicionar, né? Para não ser ferido. Existe, né, e outra, o mundo ao nosso redor dificilmente vai ferir um fleumático. Tanto ele que é o temperamento que tem menos tendência a crises, né, de ansiedade. Não que não aconteça, porque nós não somos só temperamento. Nós somos seres humanos, né? Então, a gente tem outras coisas. Só que ele olha assim... Só que, às vezes, precisa de um posicionamento teu. Então, Deus espera algo de nós. Então, aí já entra a tendência que é onde o fleumático tem que ir à corda. Deus tem mais. Deus tem mais. Se posiciona. Então, se posiciona. Você consegue chegar numa liderança de excelência. Ele precisa de um empurrãozinho. Muitas vezes ele precisa de um empurrãozinho para poder prosseguir, mas ele precisa. Então, essa passividade dele, muitas vezes, ela se torna, né? É o dela, né? Dele, assim, do ser humano em contexto. Ele não deixa Deus agir. Ele não deixa ser usado por Deus da maneira que Deus gostaria de usar, porque ele tá... E tem mais dificuldade, né? Na parte de ser sensível, sensibilidade. Né? De deixar Deus se mover. Porque o tempo todo acha que não é capaz. Ele não quer se mover. Exatamente. Né? Ele tem essa racional demais também. Às vezes as pessoas... Racional, extremamente racional. Aí você vai trabalhando, essa parte para virar e falar assim, não, eu preciso agir, eu preciso acordar. Senão passa a vida toda e o fleumático não saiu do lugar. Ele tá lá. Ele tá lá. A tartaruga. Agora, é óbvio que na parte de entendimento, quando a gente vai, é muito complexo. Hoje é só uma pincelada, é muito bom. Então, às vezes você vai ver, às vezes você tem um fleumático dentro de casa e ele vai estar parado olhando pro nada, sem... Na casinha, né? Sem emoção nenhuma. Caixinha. O rosto dele, você não consegue enxergar nada. Ele tá... Né, assim, e ele só quer ficar assim. É porque ele é assim. E tá tudo bem pra ele. Sempre tá tudo bem pra ele. E é interessante que você falou que ele precisa... É como se fosse de um impulso, né? Pra ele prosseguir. E que quando realmente ele tem esse impulso...
ele flui demais. Flui demais. Eu falo Sim. isso porque o meu esposo, ele tem esse temperamento. E muitas das vezes eu preciso ser esse impulso. Exato. E eu percebo que quando eu sou esse impulso para ele, ó, vamos fazer isso, vamos tomar esse caminho. A água. Nossa, ele se transforma. Porque ele tem segurança. E é uma pessoa que faz com excelência também. Quando ele tem aquela... segurança, ele consegue se mover e se transbordar naquilo que ele tem. Sim. Ele só tem aquela dificuldade em começar. Porque ele talvez... Muitas pessoas acham que às vezes compara a gente com preguiça. Sim. Então, nossa, você é muito preguiçosa. Às vezes você, mulher, ouviu assim, você é muito preguiçosa. Você tem não filho, faz marido, as coisas, né? intenso, mas assim, você tá parada. Não, você não é preguiçosa. Às vezes você só é fleumática. E você alguém precisa tem que te entender impulsionar, e né? desenvolver. Impulsionar. Aí quem tá perto de você, te ouvindo, fala assim, só dá um empurrãozinho. Fala pra ele, não, você vai. Ele, tá, eu vou. E é assim, porque a gente age dessa forma. Mesmo, vai. E aí vai. Impulsiona. E vai fazer com excelência. É isso e aí, vai, meninas. porque tem excelência mesmo. É isso aí, vamos chegando ao final. Se pudesse, a gente ficava até. Isso a gente achou que não ia ter tanto papo, né? Não, aqui tem papo, gente. Nós três. E se atropela. Mas por quê? Porque é muito bom estar aqui com vocês. Mulheres incríveis. Eu admiro muito vocês. Conheci a Ju faz pouco mês, né? Foi um mês só, né, Ju? Acho que fez pouco tempo. Mas para mim, já te admiro demais. Já honro muito a unção e o que você carrega. Viu? E eu creio, assim, que vocês, falando de vocês duas, realmente o céu é o limite de vocês. Então, voe mesmo. Acredite na capacidade que Deus colocou sobre a vossa vida, sobre o vosso ministério. E você que está aí em casa, eu quero deixar vocês derem aí 30 segundos uma palavra para essas mulheres sobre o dia, sobre esse mês da mulher. O que você poderia deixar pelas últimas palavras, Flávia? Olhando para essa câmera aqui, ó, diz uma palavra para essas mulheres que estão nos ouvindo. Sim, né? Eu gosto muito de uma passagem de Provérbios que diz que a mulher sábia, ela edifica a sua casa e que a tola a destrói. E pensando na nossa atualidade, no nosso momento, às vezes nós estamos olhando muito para o ter e esquecemos do ser. Então eu quero dizer para você, mulher que está aí nos ouvindo, que começa a se olhar por dentro, começa a entender que você é primeiro, para depois você ter. Porque eu tenho certeza que você vai ser uma mulher edificadora, você vai ser uma mulher que vai chegar longe, seja em qualquer área, seja dentro da sua casa, do seu lar, cuidando dos seus filhos, seja na sua carreira, desenvolvendo aí o que você deseja desenvolver, seja no seu ministério, você vai fluir. Então procure sempre ser, porque eu tenho certeza que o ter virá de uma forma extraordinária na sua vida. Glória a Deus, muito bem. Agora o Ju vai deixar as últimas palavras para nossas mulheres aí. Amém. Então, nós vamos dizer assim, nós começamos falando sobre do autoconhecimento, né? Então, o que eu quero deixar para você, mulher, é aquilo que Deus quer de nós, né? Aquilo que a gente entenda, que nós somos criação preciosa do Senhor. Então, há uma capacidade muito grande na vida de cada um de vocês, né? De cada uma de nós. Há um projeto, um propósito através da nossa vida e para a nossa vida dos céus para nós. Então, se você está desanimada, se você às vezes não... É só começar. É só começar a buscar o Senhor. É só começar a entender. É só começar a olhar para você e falar, eu sou fruto do sonho de Deus. Você é fruto do sonho de Deus. E a mulher de Provérbio que fala, né, que a sua vida excede a de finas joias, não é para algum grupo específico, é para todas nós. Nós somos valiosas para o Senhor. Então a gente começar a se cuidar, começar a se posicionar, começar a levantar a nossa cabeça, né? Então você comece a levantar a sua cabeça, porque há algo de grandioso para Deus fazer na sua vida e através da sua vida. Então é só levantar e se posicionar. Você é fruto dos sonhos de Deus. Uau! É isso aí. Estamos terminando o nosso podcast. Então, desde já quero agradecer. Então, você que está aí nos assistindo, compartilha esse podcast. E eu quero dizer para você
que você é a amada do Senhor, que você é a menininha dos olhos dele, e eu tenho certeza que a voz profética que está dentro de você, todos os ambientes aonde o Senhor te levar, seja essa mulher corajosa, seja essa mulher empoderada do amado Espírito Santo de Deus. Deus te abençoe, e estamos aqui finalizando o nosso podcast Conectados.